Receita Federal. A informação que recebemos hoje, logo pela manhãzinha, é de que a Receita Federal já teria identificado o suspeito de vazar os dados da própria Receita sobre aquele auto de infração, tá certo? Um auto de infração que intima a Prefeitura de Araraquara a quitar um débito de 40 milhões de reais. Esses dados não poderiam ter saído da Receita, saiu, entregaram esses dados para a vereadora Marcialia, que convocou a imprensa para poder levantar essa questão, que me parece que era em cima de um documento que era sigiloso, tá certo não? Então agora parece que a Receita Federal já teria localizado, ou pelo menos se aproximado daquele que é o suspeito de ter vazado os dados. Que situação, que em que pé está a situação, Nancy? Olha, Madalena, a Corregedoria da Receita Federal identificou o funcionário de Araraquara suspeito de vazar ilegalmente o auto de infração que intima a Prefeitura a quitar um débito de 40 milhões de reais. O valor referente ao não recolhimento do INSS dos servidores municipais nos últimos 2 anos foi divulgado em janeiro pela bancada petista, oposição ao governo do prefeito Marcelo Barbieri, que é do PMDB. De acordo com o corregedor Guilherme Bibiani, o suspeito deverá ser intimado para prestar esclarecimentos. Caso sejam identificados outros envolvidos que não fazem parte da Receita, eles serão denunciados ao Ministério Público Federal. A vereadora Marcialia, que é do PT, afirma ter recebido os documentos em sua casa de forma anônima. Deixaram na porta da minha casa, foi o que ela disse. Aí, portanto, né? Então me parece que assim que o nome do funcionário, viu, da Receita, vem sendo mantido em sigilo. E realmente isso traz uma expectativa muito grande, né? Porque você sabe que se for funcionário da Receita, por exemplo, se for um fiscal, como estão circulando aí pelos corredores, né? Tanto dos poderes legislativo como judiciário e também do Poder Executivo, um elemento ganha hoje um salário de 13, 14, 15 mil reais, né? Como fiscal da Receita. Tá certo? Agora, de repente perdeu um emprego desse por causa de uma besteira, né? Na ânsia de publicar um documento que é sigiloso, simplesmente se complica ou complica a sua vida, né? Realmente, né? Se complica e se complica de uma maneira perigosa, né? Porque isso pode envolver agora, pode virar caso até de polícia, né? Porque a gente percebe, né, Nancy, que as questões políticas, né? Elas interessam mesmo aos militantes políticos, né? Aos partidos políticos. Porque quem está no poder, tá certo ou não? Tem aí vamos dizer, a missão de governar. Por exemplo, quem está no poder e é executivo, como por exemplo um prefeito, um governador, um presidente da República, ele tem que governar e impor exatamente o seu ritmo de trabalho. E a oposição, logicamente, está sempre por detrás querendo, logicamente, colocar ali uma areiazinha na engrenagem. Tá certo ou não? Então, é válido porque é importante esse debate e tal, mas eu, por exemplo, como jornalista, eu analiso a questão da seguinte forma. Nós temos que observar que cada executivo, ele tem o direito de empreender, de impor o seu ritmo administrativo. E a gente tem que respeitar, tá certo ou não? Porque no final da história, no final, por exemplo, de um prefeito, de um governador, de um presidente da República que governam 4 anos, então a gente vai ver no final se esse plano, esse projeto, tá certo? Essa implementação, ela deu resultado positivo ou não. Porque eu vi ontem, por exemplo, a prefeitura vai apresentar suas contas, né? E quando se fala em déficit, as pessoas dizem, mas a prefeitura está com uma dívida enorme. Então eu pergunto a você, se você, por exemplo, compra um monte de roupa, tá certo? Numa determinada loja, e você fica ali com uma dívida para pagar mensalmente, tá certo? Essas roupas. Então, ela tem, logicamente, uma profusão, ela tem uma visão. Então, você comprou roupas que simplesmente elas vão se acabar, muitas vão se acabar antes de você quitar a sua dívida. Deu para entender ou não? Agora, você faz uma dívida para construir uma casa. Deu para entender ou não? Quer dizer, você não fez dívida, você fez um investimento. Você percebeu ou não? Então, tudo isso tem que ser visto com muito critério, tudo isso tem que ser visto com muita, sabe,
com muito cuidado para, de repente, você não ser usado, não ser, ou destruir simplesmente um projeto que, infelizmente, a oposição sempre trabalha com essa ânsia de destruir aquilo que está sendo feito. Deixa o debate para os últimos. Vamos ver o que foi feito, se melhorou, se piorou, como é que está a cidade, como é que não está. Então, tudo isso que é importante. Agora, as pessoas ficam fazendo política 4 anos de um governo, tá certo? Eu vejo lá o que sofreu Lula, 8 anos com aquela gente, tá certo? Não? Com aquela oposição nojenta, aquela oposição imbecil, que não deixou o homem trabalhar durante anos, aquele mensalão, aquela coisa, que inventaram simplesmente porque achavam que era importante isso. Então, sinceramente, me desculpe, viu? Eu não trabalho esse tipo de matéria, não, porque eu acho que isso é um desserviço prestado contra a cidade. Já fiz isso no governo Edinho, porque queriam dizer, nossa, a prefeitura está arrombada. Eu tive uma discussão com um cara uma vez, quase de soco, porque ele dizia que a prefeitura tinha uma dívida impagável. De repente, você viu aí, né? Tá certo? O Edinho entregou a prefeitura em ordem, sem problema nenhum, apenas acelerou em determinado momento, tirou o pé no outro momento e conseguiu, logicamente, equilibrar finanças. Estou torcendo para que o Marcelo Barbieri faça o mesmo. E torço para que todos os prefeitos aqui da região façam o mesmo. Sabendo dosar quando mete o pé no acelerador ou quando tira o pé do acelerador. Nancy, eu acompanhei um governo, quando trabalhei em Presidente Prudente, do senhor Paulo Constantino. O sujeito deixou uma dívida de 100 e poucos milhões de reais. Mas você olhava a cidade de Presidente Prudente, o que era antes dele, o que foi depois dele, com aquela construção, daquela beleza, daquele parque de uso múltiplo, mudou uma cidade, tá certo? Mudou uma cidade. Então ele não deixou dívida nenhuma. Na verdade, ele fez investimentos. De que adiantava ter o dinheiro guardado na conta? Olha, você viu a prefeitura? Está com dinheirão no banco. Só que as ruas arrebentadas, tá certo? Os córregos ferrados, tinha aquela nojeira cortando a cidade. Então é isso que eu digo a você. Tudo isso tem que ser visto no final da administração. Nem síndico, não fez nem o papel de síndico, né, no caso. Você que percebe? é pelo menos conservar, né? É isso aí que tem um negócio. Então, eu acho que o que nós temos que fazer realmente é analisar a questão por esse lado. E essa gente que faz oposição, mas aquela oposição sistemática, vão trabalhar, por favor, vão trabalhar. São 8h19. É o Jornal da Cidade, eu defendo meu ponto de vista e vou continuar defendendo porque o nosso interesse realmente é melhorar para a população e não melhorar para alguns militantes que sempre pensam nisso. Como que eles fazem para chegar ao poder?